ao laboratório aí de teoria de controle moderno. Já vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Então vamos lá, né? Vamos iniciar aí, ó. Recapitulando aí os informativos, né? Agora na próxima quarta a gente vai ter uma aula de revisão para a prova no dia 10. É uma aula rápida, só para passar os últimos informes mesmo e a gente fazer uma revisão também do conteúdo. E no dia 17, ó, também vai ter uma aula de dúvidas, para quem ainda não fez a prova, para quem já fez, para comentar um pouco sobre a prova, né? E lembrando que a nossa avaliação, ó, dia 17, ó, de 8 da manhã do dia 17 às 8 da manhã do dia 18. Certo? Vai ser um questionário do Forms no Teams. O link vai estar na unidade 4, seção 3, aula. E eu também vou mandar no grupo de WhatsApp. E aqui as datas finais, né? Dia 20 faz o lançamento, vocês vão estar com a nota no máximo até no dia 21. 22 e 23, segunda chamada interativa, 25, segunda chamada presencial e 29 e 30 para quem precisar, né, do exame. As aulas de laboratório a gente vai ter uma hoje e no próximo sábado, né, para cumprir a carga horária. E aí para incentivar a participação, né, tem mais 80 pontos bônus em cada aula. Certo? Os canais de dúvidas, né, o e-mail e o WhatsApp. Então, a bonificação, ó, já foram 80 pontos na aula de quarta, né? A gente já fez uma planilha, mais 80 pontos na aula de hoje e 80 pontos no próximo sábado, certo? Eu dou um tempo aí de 1 hora para vocês fazerem, não leva nem isso tudo, né, para desenvolver a planilha, mas no máximo 1 hora aí. Então, 80 pontos. Você tem que desenvolver a planilha e fazer um vídeo aí curto, né, em WhatsApp, para receber a bonificação de 80 pontos. Certo? Alguma dúvida aí em relação aos informativos? Não, professor. Então vamos lá para o exercício de hoje, né? Esse exercício a gente fez ele, ó, foi o exercício 3 da aula do encontro 12, certo? Quando a gente falou de lugar das raízes, ó. Então vamos lá. Traçar o lugar das raízes para a função de transferência da malha fechada a seguir, sendo G de S o dado no exercício 1 e H de S igual a 1. Né? Lá na aula do encontro 12, né, ele já tinha dado no exercício 1 uma função aqui de G de S, né, do sistema, e a gente usou a mesma função nesse exercício 3. Então aqui, ó, um sistema em malha fechada, né, aqui está a entrada, o bloco somador, o controlador, o sistema, a saída e o sensor. Certo? Puxando lá do exercício 1, ó, a função era essa daqui, ó. G de S é 1 sobre S vezes S mais 1 vezes 0,2 S mais 1. Certo? O H de S valia 1 e a gente teve que desenvolver aí a função de transferência. Saída sobre entrada, o OI, né? Out sobre IN. Então a fórmula do circuito em malha do sistema em malha fechada, né? C vezes G sobre 1 mais C vezes G vezes H. Professor, essa aí é da aula passada, né? Essa daqui, essa planilha, a gente chegou a fazer ela na aula passada, o diagrama de bode. Hoje a gente vai fazer a mesma no lugar das raízes. Ok. Certo? Aí vai ficar, ó, K vezes G sobre 1 mais K vezes G vezes H. Na aula passada, vocês lembram, ó, isso aqui vai cair na prova, ó, substituir o S por J ômega. Aí ficou uma parte real e uma parte imaginária. Aqui a gente continua trabalhando com S, tá vendo? Joga na fórmula, né? Aqui tira dos colchetes, parênteses, né? Tira o mínimo aqui embaixo, como a gente sempre faz, ó. Tira o mínimo. Aí você pode cortar os denominadores que são iguais. Sempre dá esse formato aí, né? Aí fica K dividido por S vezes S mais 1 vezes 0,2 S mais 1 mais K. Tira dos parênteses, ó.
vai ficar uma função de transferência de terceira ordem, ó. Certo? Junta aqui o quadrado com o quadrado. 0,2 s ao cubo mais 1,2 s ao quadrado mais s mais k. Ó. Ficou uma função de transferência em função de k. Em função de k. A quantidade de zeros, né, é zero. Não tem nenhum zero da função, porque é uma constante, ó. O que que são os zeros? São as raízes do numerador. Como não tem função nenhuma aqui, ó, não tem zero. E o que que são os polos? São as raízes do denominador. Como é uma função do terceiro grau, você vai ter 3 polos. É uma equação do terceiro grau, ó, quantidade de polos 3. A quantidade de trechos do lugar das raízes que tendem ao infinito é a quantidade de polos menos a quantidade de zeros. Ó. Então é 3 menos 0, 3. Então vão ter 3 caminhos, certo? Para a gente analisar essa função de transferência. Para fazer a análise, ó, o lugar das raízes inicia em k igual a 0. Então eu vou substituir esse k aqui por 0. E caminha para os zeros com k tendendo ao infinito. Então você vai variando aqui os valores de k, né? E vai determinando onde vão estar os zeros e polos dessa função. Aqui não tem zero, né? Mas aqui no caso vamos determinar onde estão os polos dessa função. Então vamos lá, ó. Vamos determinar os polos. Vamos pegar o denominador, 0,2 s ao cubo mais 1,2 s ao quadrado mais s mais k. E vamos descobrir aqui as raízes dessa equação. É uma equação do terceiro grau, ó. A gente costuma fazer ela pouco, né? Mas tem fórmula para isso, né? A gente fez muitos nas aulas, né? Primeiro a gente deixa aqui o s ao cubo, ó, com um coeficiente igual a 1. Para isso a gente divide toda a função por 0,2. Tá vendo? Então vai ficar o s ao cubo mais 6s ao quadrado mais 5s mais 5k igual a 0, ó. Quando é do segundo grau, a gente usa Bhaskara, né? Quando é do terceiro grau, a gente tem que usar esse formulário aí, ó. Certo? Aqui nessa aula, só tava o... eu só coloquei os resultados. Eu vou pegar aqui outra aula que a gente fez. Se eu não me engano, foi um encontro... Esse aqui foi o encontro 12. Está lá no encontro 12. Estava no encontro 10. Não, encontro 10 foi só de dúvidas. Não, foi no encontro 12 mesmo que a gente viu isso. Aqui. Vou deixar isso aqui no outro slide, ó. Lá no encontro 12, ó, a gente viu, ó, o roteiro para resolver uma equação do terceiro grau, ó. E é isso que a gente vai jogar na planilha hoje, ó. Então determina o que, ó, tem que pegar os coeficientes aqui, ó. O A1 é que está junto do x ao quadrado, o A2 é que está junto do x, o A3 é o independente. Então o que, ó? 3A2 menos A1 ao quadrado sobre 9, e o R, 9A1 vezes A2 menos 27 vezes A3 menos 2 vezes A1 ao cubo sobre 54. O discriminante, ó, é o que ao cubo mais o R ao quadrado. Aí tem 3 casos. Se D for maior que zero, ó, é uma raiz real e duas conjugadas complexas. Se D for igual a zero, todas as raízes são reais e no mínimo duas iguais. E se D é menor que zero, todas as raízes são reais e desiguais. Se você cair aqui em D maior que zero, ó, você segue esse caminho aqui, ó. Você calcula o S, que é a raiz cúbica de R mais a raiz quadrada de D, e o T, que é a raiz cúbica de R menos a raiz quadrada de D. Com esses valores aqui, ó, S, T e A1, a gente consegue descobrir as três raízes, ó, x1, x2 e x3. Ó. Essa daqui vai ser real, e essas duas aqui vão ser números complexos, ó, tem J, ó. É o mesmo valor aqui na parte real, tá vendo, ó? E na parte imaginária também é o mesmo valor, só que com sinal inverso, ó. Então, conjugados complexos. Se for menor ou igual a zero, ó, a gente vai por esse caminho aqui. Acha esse ângulo aqui, θ, né? Você tem o valor de R e tem o valor de Q. E com o valor de θ, ó, a gente consegue descobrir as três raízes reais, ó. São três raízes reais aqui, ó. Então, esse aqui é o roteiro para você resolver uma equação do terceiro grau.
certo? É isso que a gente vai jogar no Excel hoje. Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Então, vamos lá, né? A gente estava exatamente aqui nesse ponto, ó. A minha equação do terceiro grau. Então, você vai pegar aqui, ó. O A1 é 6, o A2 é 5 e o A3 é 5K. Então, vai ficar em função de K, ó. Tá vendo? 5 vezes K. O Q? Jogando na fórmula, ó. Vamos lá. A fórmula do Q, ó. 3A2 menos A1 ao quadrado sobre 9, ó. 3 vezes 5 menos 6 ao quadrado sobre 9 vai dar menos 7 sobre 3. O R, jogando na fórmula, ó. 9A1 vezes A2 menos 27A3 menos 2A1 ao cubo sobre 54. Jogando aqui, ó, os valores, vai ficar em função de K, né? Porque o A3 está em função de K. Então, tirando dos parênteses, fazendo os cálculos, eu vou achar um R, ó, menos 2,5K mais 3, entre parênteses. O D, ele é o quê? Ó? É o Q ao cubo mais o R ao quadrado. Q ao cubo mais R ao quadrado. Também vai ficar em função de K, ó. Tá vendo, ó? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ó. Faz aqui, junta tudo, tá vendo? Ó, então, esse aqui você tem o D. O D ficou em função de K, ó. E agora, eu tenho que variar os valores de K. Agora, imagina se você tem que colocar aqui, ó. Você vem aqui e começa. K igual a 0. Se você fosse fazer na mão, né? Aí você substituir os valores de 0, ia descobrir o S e o T, ó. Ia jogar aqui e descobrir as raízes para K igual a 0. Depois K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Você ia ter que fazer toda vez o cálculo para resolver a equação do terceiro grau, né? Aqui a gente vai fazer o quê, ó? Vamos jogar no Excel, ó. Vamos desenvolver uma planilha, ó. Que você vai colocar aqui os valores. Você vai começar aqui com 0. A hora que você puxar, ele vai te dar todas as raízes, ó. As 3 raízes da equação. Certo? Entenderam aí o que a gente vai fazer? Então vamos lá. Mais ou menos. Agora a gente vamos para a planilha. Vamos abrir a planilha e vamos lá, né? Aí o que você precisa ter em mãos, ó? É bom vocês anotarem e tirarem um print aí. Primeira coisa, tem que ter as fórmulas da raiz da equação do terceiro grau, né? Que é o que a gente vai jogar, ó. Então tirem um print aí que a gente vai lançar essas fórmulas aí no Excel. Certo? E segundo, vamos para o nosso exercício, né? O nosso exercício aqui, com os dados. Com os dados que a gente tem do nosso exercício. Então, vamos lá. Vamos montar a planilha. Primeira coisa, vamos colocar os coeficientes do nosso exercício. O A1 é 6, o A2 é 5 e o A3 é 5K. A primeira coisa, vamos colocar os Ks, né? Os Ks. Vou colocar aqui na primeira coluna o K. Vamos colocar números inteiros, né? 0, 1. Aqui eu vou fazer até 10. E puxa. Então, a primeira coisa é o K. Vamos colocar aqui os coeficientes que a gente vai usar sempre, né? O A1, o A2 e o A3. O A1, ele é uma constante, ó. Ele é 6. Então, é 6 e você vai puxar 6. Todos vai ser 6. O A2 também é constante 5, né? Vamos puxar o 5. Já o A3, ó, olhem aí, ó, ele é uma função de K, ó. Dependendo do valor de K, você tem o valor de A3, ó, é 5 vezes K. Então, vamos colocar a fórmula igual a 5 vezes, asterisco, puxa aqui, ó, o K. Então, para 0 vai ser 0, para 1 vai ser 5 e assim por diante. Então, já temos o A1, o A2 e o A3. A1, A2, A3. Agora vamos jogar o quê? Ó? Você pode jogar a fórmula do Q, ou você já pode jogar o valor aqui, que a gente já calculou, ó. Certo? 7 sobre 3. Vamos jogar a fórmula, porque caso você queira ter um exercício que mude só o valor do A1 e do A2, você já tem a fórmula do Q, ó. Então vamos olhar lá no formulário. Qual que é a fórmula do Q, ó? 3A2 menos A1 ao quadrado sobre 9. Isso aqui, ó, tá no numerador, tem que ficar entre parênteses, né? Para dividir tudo. Vai ficar, ó,
3, abre parênteses, vezes A2, menos o A1 elevado ao quadrado, né? Circunflexo, fecha parênteses, dividido por 9. Vai dar esse valor aí, ó. Certo? 2,333. Que vai dar, ó, eu coloquei em forma de fração na 7 sobre 3, né? Se dividir aí, ó, menos 7 sobre 3, ó, 2,333. Vamos puxar aqui, vai dar o mesmo valor, né? Seria o valor de Q. Agora vamos lá. O valor de R. Aqui, ó. A gente já fez a conta aqui, ele ficou em função de K, ó. Também ele é um valor em função de K. Então, vamos colocar o R aqui, ó. Vai ficar igual a menos, abre parênteses, 2,5 vezes K, 2,5 vezes K, mais 3. Parênteses. Agora, como ele está em função de K, né, cada um vai ter um valor. Então, a gente vem aqui e puxa. Então, esses aí são os resultados para o R. O próximo passo é a gente colocar a fórmula do D, ó. Essa daqui, também em função do K, né? Então, vamos lá. D. O que vai ser o D, ó? 6,25 vezes o K, vamos puxar aqui o K ao quadrado, mais 15 vezes o K, mais 15 vezes o K, menos 100 dividido por 27. Menos 100 sobre 27. Então, aqui a gente encontrou o D. Vou puxar. 6,25K ao quadrado, mais 15 vezes K, menos 100 vezes 27. Alguma dúvida aí até essa parte? Por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo. Agora a gente vai entrar, ó. Agora você tem que analisar qual que é o caso, né? Agora tem um se. Vamos aprender a jogar o se no Excel, ó. Então tem o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Certo? Dependendo do valor de D. A gente acabou de fazer aqui. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, o caso. Agora, como que a gente faz um se no Excel, ó? Vou colocar aqui, ó. Igual, né, que é a fórmula. A gente abre um se, abre parênteses. Então, se o valor de D, vou pegar aqui, ó, for menor que zero, aí você coloca um ponto e vírgula, a gente vai entrar no caso 1. Certo? Aí você põe ponto e vírgula. E se isso aqui, ó, aí põe o ponto e vírgula, vamos fazer assim, ó. Se for menor que zero é o caso 1, se for maior ou igual a zero é o caso 2, porque aí é a mesma fórmula. Então só vai ter dois casos. Então, se for menor que zero é o caso 1, se for maior ou igual a zero vai ser o caso 2. Certo? O caso 2. Tem que pôr entre aspas aqui, ó, porque como não é um número, né? São letras, tem que ser entre aspas. Então, aqui, ó, como ficou menor que zero, ó, caiu no caso 1. Os outros todos deram maior que zero, caíram no caso 2. Certo? Caíram no caso 2. Entenderam essa daqui? Depois eu vou colocar as fórmulas embaixo para vocês fazerem. Então, o caso 1 vai ser para D menor que zero. E o caso 2 vai ser para D maior. Corrija aqui, ó. É menor ou igual a zero. Ó. É menor ou igual a zero. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos pôr maior que zero. Vamos fazer assim, ó. Esse primeiro aqui, ó, é o caso 1. Para D maior que zero, a gente cai no caso 1. E para D menor ou igual a zero, essas duas aqui, ó, vamos chamar de caso 2. Corrigindo aí, ó. Então, quando D maior que zero é caso 1, quando D é menor ou igual a zero é o caso 2. Então, o primeiro caso é o caso 2, e os outros casos todos deram positivo, ó, é o caso 1.
Agora vamos ver aqui. Se você entrar no caso 1, ó, para D maior que zero, eu tenho que seguir esse caminho aqui, ó. Tem que achar o S e tem que achar o T. Então vamos colocar aqui o S e o T. Agora, se eu cair no caso 2, ó, para D menor ou igual a zero, eu tenho que achar o θ. Aí eu tenho que seguir esse caminho aqui, ó. Certo? Eu tenho que achar o θ. Então vou colocar o S, o T, aí seria aqui o símbolo, ó, e o θ. S, T e θ. Certo? Então agora a gente tem que fazer de novo o se, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Se esse caso aqui, ó, for o caso 1, tem que pôr entre parênteses, ó. For o caso 1, ponto e vírgula. Então, se for o caso 1, eu vou aplicar a fórmula, essa fórmula aqui, ó. Raiz cúbica de R mais raiz quadrada de D, né? Então, a raiz cúbica, né, é o valor elevado a 1/3. Então vai ser o quê, ó? Abre parênteses, ó. R, puxo R, mais a raiz quadrada do D, aqui, ó, fecha parênteses, fecha, elevado a 1/3. 1/3. Agora, se não for caso 1, se estiver no caso 2, então, ó, eu vou colocar duas aspas aqui, ó, porque vai ficar em branco. Então, ó, esse aqui ficou em branco, que é caso 2. Quando eu puxo, ó, tá vendo? Os que são do caso 1 vai fazer o cálculo. O que não é do caso 1 vai ficar em branco. Vou fazer a mesma coisa pro T, ó. Se, abre parênteses, ó. Esse aqui for o caso, abre aspas, for do caso 1, ele vai fazer o cálculo, né? É o primeiro caminho aqui, ó. Raiz cúbica de R menos raiz quadrada de D. Então vai ser R menos a raiz de D, fecha, fecha, elevado a 1/3. Se for o caso 2, ó, ponto e vírgula, se não, vou colocar duas aspas, vai ficar em branco. Então o primeiro tem que ficar em branco mesmo, porque deu negativo. Agora os outros tem que fazer o cálculo, ó. Os outros fizeram o cálculo. E o θ é só se for caso 2. Tá vendo? Ó, se cair aqui, ó. Então, se for caso 1, ó, então, se essa linha aqui for igual ao caso 1, vai ficar em branco. Aí ponto e vírgula, coloca duas aspas. Se não, vou fazer a conta, ó. Arco cosseno, essa daqui. Arco cosseno de menos R sobre a raiz de menos Q ao cubo, ó. Então vai ficar, ó, arco cosseno, a cos, tá vendo? De menos, puxo R, dividido, ó, parênteses, menos Q elevado a 1/3, que é a mesma coisa que raiz cúbica, né? Vai dar 1/3. Fecho parênteses, fecho o outro parênteses. Se não, eu vou deixar em branco. Então ele tem que resolver só para o primeiro caso, só para essa linha, né? Porque é caso 2. Tem um erro aqui, deixa eu ver. Ah, não, aqui, ó. Se for caso 1. Ah, não. Isso aqui eu já tinha feito, né? Isso aqui a gente já tinha feito. Vou apagar aqui. Pronto. Deu esse aqui, né? Arco cosseno de menos F2 aqui deu um errinho, vamos ver o que foi. Ah, não, esse aqui, ó, se for caso 2, né? Eu tô fazendo uma coisa errada. Se for o caso 2, tem um número. Essa fórmula certa aqui. Se não, puxa.
Aqui ficou faltando um parênteses, por isso que não tá. Ué? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Abre um outro Excel aqui. Ah, aqui tem uma raiz, né? A fórmula que tá errada, né? Que é raiz quadrada, ó. De menos que A ao cubo. Certo, vamos lá. Vou colocar essa fórmula de novo. Deixa eu explicar isso aqui de novo, ó. Então vamos lá. Se esse aqui for o caso 1, ó. Então fica em branco. Se não, vamos colocar a fórmula, ó. Arco cosseno. Tá lá. Menos R dividido, ó, pela raiz, agora tá certo, né? É raiz de menos Q elevado ao cubo. Fecha, fecha e fecha. Agora deu certo. É só a primeira que tem que ter, porque só a primeira que tem caso 2. Entenderam essa parte aí? Até eu dei uma escorregada nessa aqui, mas agora ficou certo. Daqui a pouco eu vou pôr as fórmulas para vocês. Então pronto, ó. Se for caso 1, ele vai calcular o S e o T. E se for caso 2, ele vai calcular o θ. Então aqui ficou tudo certo, né? Puxou certinho. Esse θ aqui está em radianos. E agora vamos achar aqui o x1, o x2 e o x3, para a gente finalizar aí, né? A raiz 1, a raiz 2 e a raiz 3. Todos eles vai ter uma parte real, né? Vou colocar assim, real e imaginário, real e imaginário, real e imaginário. Tem que colocar em cima, né? Vamos pôr assim. Então, R1, né? Parte real e imaginário, x1, né? x2, ó, real e imaginário, e x3, real e imaginário. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos lá para as fórmulas. Voltar lá nas fórmulas. Se eu cair no caso 1, ó, quanto que vai ser o x1? S mais T menos 1/3 de A1. Então, vamos de novo, ó. Antes de pôr a fórmula, vamos pôr um se, ó. Se esse caso aqui, ó, for igual ao caso 1, então, é S, olha lá, S mais o T menos 1/3 de A1. Vou pôr 1/3 entre parênteses para multiplicar vezes o A1. 1/3 de A1. Se for o caso 1. Se for o caso 2, eu tenho que cair nessa fórmula aqui, ó. Tem que digitar essa fórmula, ó. Então, se for o caso 2, ó, vai ser menos 1/3, ó. Menos, abre parênteses, ó, 1/3 vezes A1, puxa lá o A1, menos 2 vezes a raiz de menos Q, fecha parênteses, vezes o cosseno de θ sobre 3. Vezes o cosseno de θ sobre 3. Fecha parênteses, fecha parênteses. Então, essa daí, ó, é a resposta. Menos 5. E quanto vai ser o imaginário do x1? Ó, não importa se cair nesse caso ou nesse caso, é tudo real, né? Então, aqui o imaginário é sempre 0. Certo? No x1, o imaginário é sempre 0. Então, a primeira raiz dessa equação aí, ó, é menos 5. O x2. Se cair no primeiro caso, ó, a parte real é essa parte de cá, ó. E no segundo caso, vai ser essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá, do mesmo jeito, ó. Se
esse caso aqui, ó, for o caso 1, ponto e vírgula, como que vai ser a fórmula, ó? Menos meio vezes S mais T, abre parênteses, né? S mais T, fecha parênteses, menos 1/3 de A1. Então, menos, abre parênteses, ó, 1/3 vezes o A1. A1. Se não, se cair no caso 2, a fórmula é essa daqui, ó. Então, põe ponto e vírgula. Então, vamos lá. Menos, abre parênteses, ó. 1/3 vezes A1. Vezes A1. Menos 2 vezes a raiz de menos Q. Raiz de menos Q. Fecha parênteses. Vezes o cosseno. Aqui, ó, de θ sobre 3 mais 120. Só que aqui tem que ter um cuidado, ó. Vezes o cosseno de θ sobre 3, mais, como está em graus, ó, a gente tem que passar para radianos, ó, não esquece de escrever aqui, radianos de 120. Fecha, fecha, fecha. Então, esse aqui é o resultado, ó, da parte real de x2. Essa fórmula aqui. E a imaginária, né? Então, vamos lá. Se isso aqui, ó, for o caso 1, a parte imaginária vai ser isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes S menos T. Então, vai ser, ó, raiz de 3 dividido por 2 vezes, pego o S e tiro o T. Fecha. Se não, aqui só tem parte real, então não tem parte imaginária, vai ser 0. Se for o caso 2. Então, essa daqui é a segunda raiz, ó. Tá vendo? Esse número aqui dá praticamente 0, né? 0, 0. A segunda raiz é 0. E o x3 é a mesma coisa, ó. Se esse aqui for o caso 1, então a parte real vai ser essa parte aqui, ó. Menos, né? 1 sobre 2 vezes S mais T, S mais o T, menos 1 sobre 3 vezes o A1. Essa fórmula aqui. Se não, vai ser essa daqui, ó. Se for o caso 2, né? Então, ponto e vírgula. Vamos lá. Menos, abre parênteses, ó. 1 sobre 3 vezes A1, vezes o A1, menos 2 vezes a raiz de menos Q, a raiz de menos Q, certo? Vezes o cosseno. Cuidado aqui, ó. Você vai pegar o θ sobre 3, olha lá, ó, mais 240, só que você tem que pôr em radianos, ó, mais radianos de 240. Fecha parênteses, fecha parênteses. Se não, não, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, né? Essa aqui é a parte real. Essa é a parte real. E a parte imaginária, ó, se for o caso 1, vai ser esse pedaço aqui. Se for o caso 2, é 0, né? Não tem parte imaginária. Então, vamos lá. Então, se o H for o caso 1, certo? Então, ó, não pode esquecer do menos, ó, menos a raiz de 3, menos a raiz de 3 sobre 2 vezes o S menos T. S menos o T. Se não, como não tem parte imaginária, é 0. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui no formato de número.
Só para ficar números, né? Com 2 casas decimais. Só para a gente ver aqui. Então, para esse primeiro caso aqui, ó, tá vendo? É caso 2. Né? O D deu negativo. Só tem resultados reais, tá vendo? Ó? Menos 5, 0 e menos 1. Já para os outros casos, a hora que a gente puxa, ó, como todos eles foram do caso 1, vai ter a primeira é real e as outras duas são... Só cuidado aqui, a hora que você puxa, ó, porque aqui tudo é 0, ó. Aqui você tem que puxar, ó, tudo 0. Porque ele puxa, se você puxar, ele puxa a sequência, né? Aqui é tudo 0. Então pronto, ó. Nos outros casos, essa primeira é real e todas as outras são imaginárias, ó. Sendo que a parte real é igual e a parte imaginária, ó, tem um sinal trocado, ó. Menos 0,29, 1,33, menos 0,29, menos 1,33. E aí você pode puxar aqui os casos, ó. Quantos casos você puxar, você vai ter as raízes da equação do terceiro grau. Certo? Professor, Oi, pode perguntar. Então, o hoje senhor a pode planilha vai fazer mostrar a fórmula do x2 imaginário de novo? x2 imaginário aqui, ó. O x2 imaginário é esse pedaço aqui, tá vendo? Ó? É o raiz de 3 sobre 2 S menos t, ó. Então, olha lá, ó. Então, ó, se for o caso 1, ó, raiz de 3 sobre 2 vezes S menos t. S menos t. Agora, se cair no caso 2 é 0, né? Porque não tem parte imaginária. Entenderam aí como que monta a planilha? Então, eu vou deixar as fórmulas aqui para vocês fazerem, ó. Antes, vamos só fechar aqui o exercício, ó. Vamos só terminar aqui o exercício que a gente estava fazendo, né? Então, aqui, ó, montamos a planilha. Você vai encontrar essa planilha aqui, ó, que a gente acabou de fazer no Excel, né, de acordo com o caso. E depois, jogando no gráfico, a gente vê os 3 caminhos, ó. Olha os caminhos que eles seguem, ó. O primeiro caminho, ó, que seria o X1, ó, que só tem parte real, ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Você vai alterando os valores de K, ele segue esse caminho. O X2 segue esse, ó. E o X3 esse aqui, ó, de verde, segue esse. Professor, para a gente fazer só a tabela, não precisa fazer o gráfico não, né? Não, não precisa fazer o gráfico não, só a tabela tá bom. O que é importante aqui? A hora que você bate o olho aqui, ó. Quando que o sistema é estável? Quando tem, ó, tudo tá do lado esquerdo, ó. Quando a parte real é negativa. Então, a hora que você chega no K igual a 6, tá vendo o que acontece, ó? No K igual a 6, ó. Ele vai passar pro lado direito, então o sistema fica instável. Então, se você for o controlador aí desse sistema, numa indústria e tudo mais, esse valor de K aqui, ó, ele tem que ficar de 0 até no máximo 6. Você consegue ver isso olhando o gráfico, ó. A partir de 6, ó, ele passa para o lado direito do gráfico, ó, parte real positiva. E isso aqui, ó, torna o sistema instável. Então, qual que é a conclusão do final do exercício? Ele é estável quando o K varia de 0 a 6. Ele é marginalmente estável para K igual a 6, você está no limite. E quando você coloca valores de K maior que 6, ele se torna instável. Vamos lá na planilha. Olha aqui, o que você tem que olhar? Sempre a parte real, ó. Tá vendo? Eu vou destacar aqui para vocês verem. Para o sistema ser estável, ó, a parte real tem que ser negativa, ó. Então, esse primeiro aqui, negativo, o 0 é o limite, né? Então, tá ok, e negativo, tá vendo, ó? Então, ele tá estável. Olha aqui, negativo, negativo, negativo. Então, quando o K vale 1, é estável. Quando o K vale 2, os 3 estão negativos, os 3 estão negativos, tá tudo estável. Agora, olha o que acontece aqui em 6, ó. Você passa aí pro limite, ó. Tá vendo, ó? Está no limite, está no marginalmente estável. Ainda está zerado aqui. Mas a hora que você passa por 7, ó, tem 2 valores positivos. Aí o sistema já está instável. Você não pode regular o K para acima de 7. Então essa tabela aqui mostra isso para vocês. Entendeu? Aqui eu fiz igual a 10. É para vocês fazerem igual a até 100. Certo? Vamos fazer até 100 aí. Agora eu vou dar o tempo para vocês fazerem. Vocês querem que retome alguma fórmula? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Deixa a gente começar, professor, aí a hora que Aí bater. vem as dúvidas, né? Aí o senhor, se precisar, o senhor fala pra gente.
Certo. Então, vou Pode ser? deixar aqui no Excel. Pode. Vou deixar no Excel e vou deixar as fórmulas aqui também, ó. Apagar esse aqui, que era o meu. Vou deixar aqui embaixo. Colocar tudo duas casas decimais. O senhor quer de 0 até 100 no 0 a aluno? 100. É. É só fazer a primeira fórmula, né? Depois é só puxar, né? É assim que eu faço as provas, né? Eu faço a primeira, o gabarito e puxo. Certo? Então, vou deixar aí vocês fazendo, né? Qualquer dúvida vocês me chamam. E terminando, vocês podem me mandar o vídeo, que aí vocês já recebem os 80 pontos. Professor, mandei aí, só que foi em 2 vídeos. Você já finalizou? Já, eu uso 2 telas aqui, aí foi mais fácil para fazer. Já vou contabilizar o seu ponto. Então, só para você para te dispensar, né? No final a gente faz o gráfico, né? Vou mostrar aqui para quando vocês estão fazendo, vou mostrar o gráfico, ó. Não precisa fazer o gráfico, né? Aqui do embaixo. Vamos puxar aqui, ó. Vou adicionar aqui os 3 dados, ó. A parte real é o primeiro gráfico.
Vou adicionar aqui o segundo gráfico, ó. A parte real aqui é o x do x2, né? E o y é a parte imaginária. E vou adicionar o terceiro gráfico, que é o x3, parte real. E aqui é a parte imaginária. Aí a gente consegue visualizar aqui, por meio do gráfico, né, o lugar das raízes. Só alterar o tipo de gráfico, vou colocar só com uns pontinhos. Pronto. Então esse aqui é o gráfico, tá vendo? Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2 e esse aqui de cinza, ó, é o x3. Certo? Então é isso, pessoal. Aderson, então, quem finalizando já está dispensado da aula. Valeu, professor. Bom final de semana. Você também. Aliás, até mais tarde, né? Ah, quem tem máquinas elétricas 2, daqui a pouco tem mais uma. Certo. É às 4h30, não é? 4h30. Então, beleza. Até às 4h30. Falou. Falou. Professor, o senhor tá com nossas pontuações aí, pra gente lembrar quanto que a gente já tem? Tô. Ana, você tava com teoria de controle moderno, né? Você Isso. tá dos exercícios 800 e da aula de quarta mais 80. Aí da aula de hoje, finalizando tudo, mais 80. Beleza.
Leandro, Diga. tem como colocar aí na tabela, na fórmula do S e do T de novo, por favor? O S e o T. Aqui, ó. Essa é a forma do S. Que aí tem um condicionante, né? Aham. Depende do caso. E a do T? E a do T é essa daqui. É a mesma forma, tá vendo que é a mesma, só que o S aqui é mais Uhum. e do T aqui é T é menos. menos. Tá ok, obrigado. Professor, eu tô travada aqui para colocar o ômega. Pelo amor de Deus, me lembra como é que é. O homem. É. Esse aqui. Aí você vem no inserir símbolos. Aí você vem aqui na fonte symbol. Símbolo. Aí você tem todas as letras. As gregas. Obrigada.
Professor? Diga. Senhor, tem como eu compartilhar minha tela com você para você ver onde é que eu tô errando, que eu não tô conseguindo achar? Por favor. Qual que é qual coluna que a senhora Na tem? coluna. Peraí, deixa eu abrir aqui. Na coluna H, no caso. No caso, aqui é a fórmula. Ó, dá uma olhada na sua aí. Essa aqui é a fórmula. Essa é a fórmula, tá vendo? G maior. Que 0, ponto e vírgula, caso 1. Como é letras, tem que colocar entre aspas. Aí, se não, é ponto e vírgula, entre aspas, caso 2. Deixa eu olhar aqui onde é que foi que eu tô errando.
Professor, me mostra a fórmula do T, por favor. A do T é essa daqui. Se H2 é igual a I, F2 menos a raiz de G2 elevado a 1/3. Se não, deixa em branco. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Então, porque eu tô errado. Olha aí, às vezes é um ponto e vírgula, um parênteses.
Professor, já foi quantos minutos? A aula vai até 14h30, né? Mas vocês já estão finalizando, né? Eu tô no X1 ainda, professor. Não, tá acabando já.
Professor, Diga. eu mandei aí no WhatsApp, vê se é isso mesmo. Já mandou o vídeo? Mandei. Certo. Vou dar uma olhada aqui. Mais alguém vai mandar? Dos que já mandaram? Dos que não mandaram? Porque o tempo está encerrando, né? Só mais 5 minutos. Então, pessoal, vamos encerrar então a aula.